A paixão pela língua inglesa impulsionou o professor Fernando Mendonça a mobilizar a família para abrir uma escola. Ao lado do pai e do sócio Deusliro Dantas, investiu uma franquia que promete tornar o estudante fluente em inglês em pouco mais de um ano. Esse é o negócio dos sonhos de hoje. Confira! Fernando Mendonça, 28 anos, coordenador pedagógico da Minds Sudoeste. Deusliro Cardoso Magalhães Dantas, 37 anos, gerente comercial da Minds Sudoeste. Então, por ser coordenador pedagógico, trabalhar com escola de inglês ajuda na minha profissão, porque acaba que trabalhando dentro da escola nessa área, eu consigo entender todas as necessidades dos alunos, dos outros departamentos também em relação ao departamento pedagógico. Eu consigo desenvolver bem melhor as minhas atividades por ter essa formação e por estar trabalhando com isso há bastante tempo. Ajuda a minha profissão, ajuda dentro da escola, né? Porque toda escola precisa de um setor comercial, né? Querendo ou não, tem a parte comercial de captação de aluno, de divulgação da escola, toda a parte comercial que acaba envolvendo o marketing também. Então, minha profissão ajuda na escola porque eu consigo ter essa visão comercial, né? De não só da questão do lucro, mas também do bem-estar de cada aluno, do funcionamento comercial da escola também. O meu pai, no caso, ele não está presente, mas ele acaba que ele ajuda a realizar um sonho meu de poder estar trazendo uma escola com a qual eu me identifico com a metodologia. Então ele foi um facilitador para a realização do meu sonho. Não só ele, como toda a minha família. Então, acaba que a parte mais legal de você ter um pai como seu sócio é que você acaba ganhando mais um adjetivo para chamar de pai. Então, você pode ter vários adjetivos para descrever o seu pai. Melhor amigo, companheiro, pai. E agora eu posso chamar o meu de sócio também. E a gente cria um negócio de família. Todos nós somos famílias, o Deusliro é como se fosse a nossa família também. Então a gente aqui na escola também, na Minds Sudoeste, a gente preza por um ambiente de família. A Minds representa a realização de um sonho. Eu acho que desde que eu comecei com 18 anos a trabalhar com isso, dar aulas de inglês, não é minha primeira formação, sou formado em outra área, mas sempre foi a área que eu me imaginava trabalhando para o resto da minha vida. Então, a partir do momento que eu tive a ideia e meu pai, como sócio, também possibilitou essa ideia de ser concreta, foi a realização de um sonho e hoje em dia poder trabalhar com o que eu amo, transformando vidas, porque querendo ou não, você transforma as vidas dos alunos. Então, para mim, foi uma realização de um sonho poder ter a escola hoje aqui. Poder estar trabalhando todos os dias aqui. A Minds Sudoeste surgiu há algum tempo, quando eu comecei a trabalhar na Minds, só que em São Luís, Maranhão, e foi o meu primeiro emprego. E até hoje é o emprego que eu tenho. Então, a Minds foi minha primeira experiência como trabalhador, como professor, na área de qualquer tipo de negócio, foi a minha primeira experiência. Então, a Minds Sudoeste surgiu com essa minha iniciativa de correr atrás de um emprego, de querer fazer a diferença na vida de pessoas através do ensino. E aí, quando eu me mudei para Brasília, depois de um tempo, pensando em abrir um negócio, eu não tinha outra opção que não fosse ter a Minds aqui em Brasília e fazer com que a Minds Sudoeste tivesse tanta força quanto a Minds que eu trabalhei em São Luís. O nosso início foi bem aceito por familiares, como a gente já mencionou, meu pai é o meu sócio, então ele sempre me apoiou em qualquer sonho, seja o meu e da minha irmã. Sempre o mais importante é a nossa felicidade. Então, meu pai, minha irmã, minha mãe, o Deusliro, que é um grande amigo meu, então todo o nosso apoio desde o começo, da primeira parede da escola, a gente teve apoio 100% dos familiares, amigos. E aqui também, onde a gente está localizado, no Sudoeste,
aqui no Dakota Shopping, a gente teve bastante ajuda dos vizinhos, das outras lojas. O pessoal ajudou a gente no que a gente precisava, informações, hoje em dia com parcerias. Então a gente tem apoio, sempre teve, desde o dia 1 da loja. Do dia 01 a gente já teve todo o apoio para fazer com que o negócio cresça como está crescendo a cada dia. Ela foi muito bem aceita. Quando o Fernando falou assim, eu quero abrir uma escola, a gente foi visitar algumas lojas, visitar alguns lugares para poder alugar, para onde poderia ser o local da Minds, né? A princípio não tinha a ideia de ser no Sudoeste, né? E eu vi que o pai dele estava bem motivado, né, em fazer com que esse sonho se realizasse. Eu vejo, principalmente no Fernando pai, eu falo que é o Bob pai e Bob filho, ele bem motivado em ver o filho dele crescer, né? Então, ele foi bem abraçado nessa causa. E quando a gente chegou aqui, eu creio que todos os vizinhos também gostaram muito da ideia de ter uma escola aqui. Eu acho que foi muito bem aceito, principalmente pela família. A gente costuma falar para todos os nossos alunos que as outras escolas são tradicionais e a Minds, então é como se fossem as outras escolas e a Minds, porque nós temos um método totalmente diferente, né? Primeiro que a gente forma um aluno em 18 meses, enquanto na maioria das escolas a formação é em 5 anos, algumas delas até 6, porque leva uma especialização depois de 5 anos. Então a gente tem uma imersão no curso de inglês e que o aluno atinge esse resultado em um menor tempo. Isso falando do nosso curso carro-chefe, vamos dizer assim, que é o curso regular de 18 meses. As nossas aulas elas são flexíveis. Hoje em dia, até quem faz uma aula VIP, às vezes não tem essa flexibilidade que a gente tem. A escola fica disponível para o aluno de segunda a sexta, de 8 às 22 e no sábado, né, de 9 às 13. E o aluno ele pode agendar a sua aula como se fosse uma consulta médica. Ele vai, agenda a aula para vir até a escola presencialmente ou para fazer online. Ele tem uma plataforma EAD disponível para ele 24 horas por dia para ele acessar. É algo que ele pode agendar e talvez ele esteja sozinho naquele horário agendado e ele está pagando por turma e vai fazer uma aula VIP, porque a escola se compromete a dar aula para ele no horário que estiver disponível e que ele agendou. Então é algo que nenhum mercado tem. Então, por exemplo, quem é médico, bombeiro, policial, que tem a escala de agenda muito complicada, acaba sendo praticamente a única escola que alcança ele. Porque até uma aula VIP, normalmente quando você fecha com alguém, seja com uma pessoa ou com uma escola, você estabelece horários. A Minds não, ela não estabelece horário, mas ela estabelece que em 18 meses você vai estar fluente. Então, uma metodologia com poucos alunos dentro da sala de aula, que dá uma proximidade maior com o professor, com ênfase em conversação, para que o aluno fique 5 anos fazendo o curso e não consiga falar lá fora. Então, eu posso dizer que é uma metodologia que ela é diferente de qualquer outra metodologia hoje no mercado de idiomas. Eu acredito que, para mim, como coordenador pedagógico e professor, o maior diferencial é ter um contato mais próximo com o aluno. Então, como o Deus Liro mesmo falou, a gente tem turmas reduzidas. Então, por não estar preso aquele dia e horário com aqueles alunos, eu tenho contato, a nossa outra professora, a Érica, ela tem contato também com todos os alunos da escola. Então a gente conhece todos pelos nomes, gostos, a gente consegue variar o tipo de aula, a abordagem, porque a gente conhece os alunos e tem um contato próximo. E como você não tem uma turma ali de 20, 15 alunos, faz com que você consiga ter tempo para, vamos dizer, suprir a necessidade de cada aluno em uma aula de 1 hora de 50 minutos. Então, essa questão de ter turmas menores faz com que a gente consiga atender melhor cada aluno. E seja uma aula que vá ter os 6, ou seja uma aula que por algum motivo só um aluno vai vir e a aula vai acontecer da mesma forma. Ele não vai ter aquela adaptação, não vai ter um filme para assistir para não avançar conteúdo. Então a gente vai ter a aula que o aluno se preparou para vir e ter. Então isso é um compromisso que a gente, principalmente do departamento pedagógico, tem, de cumprir com a aula que o aluno está preparado para ter.
o método ele não foi desenvolvido por nós, nós somos uma franquia, então a Minds Sudoeste ela usa o método da franquia Minds. Foi desenvolvido através de muito estudo, de aplicação e ao longo do tempo, a Minds já completou 15 anos, então a gente está espalhado por todo o território brasileiro, você pode encontrar uma Minds. Então você vai no Nordeste, você tem amplas escolas lá, escolas grandes, com números grandes de alunos. Você vai no Sul, Sudeste, então a gente tem um método aprovado e criado através de experiência. Então a gente exemplifica, põe em prática e valida em sala de aula. Então o método ele tem 98% de aprovação. Então é um método 100% testável. Eu tenho famílias que estão na minha responsabilidade. Então saber que os meus colaboradores, muitas das vezes, esse é a fonte de renda deles. Então eu preciso garantir segurança, e segurança em todos os âmbitos que você possa imaginar da definição da palavra, para que eles trabalhem todos os dias aqui na escola. Nós temos hoje em dia 10 colaboradores, então distribuídos entre o departamento administrativo, comercial e pedagógico, e cada um vai contribuir de alguma forma para o objetivo maior, que sempre é a formação do aluno. Então cada colaborador sabe que cada departamento tem as suas metas, sejam elas métricas mais numerais ou não, mas cada departamento tem uma missão, vamos dizer por assim. Mas o objetivo ele é o mesmo, que é em 18 meses formar o aluno. E isso é muito importante. Então nós todos trabalhamos com esse objetivo de fazer com que o aluno não só conclua o seu curso, mas de uma forma que a experiência dele seja satisfatória. Que o inglês na Minds não seja mais uma atividade, seja um hobby, seja um momento prazeroso para o aluno. Eu acredito que o diferencial da Minds, além da metodologia, seriam a possibilidade de o aluno não ficar preso a uma rotina. Então a gente sabe que a nossa rotina muda. Então, para ter um método tão rápido de ensino, a gente precisa com que o aluno tenha uma disponibilidade de horário que ele não vai precisar de rotina. Então não é aquela questão, eu tenho que separar 2 dias da semana para o inglês, senão eu vou perder minha aula e acabou. Não. Então eu acredito que, além do método, um dos maiores diferenciais é a flexibilidade de horário. A Minds ela tem dentro do seu escopo, né, o curso de 18 meses, que é o nosso carro-chefe de adulto, onde o aluno tem a formação em 18 meses. E esse curso, ele, como a gente já descreveu, que o aluno tem como agendar suas aulas, né? Foco e ênfase em conversação, uma plataforma disponível para ele 24 horas por dia, o livro próprio feito e desenvolvido pela própria Minds. Esse é o nosso curso de 18 meses. Nós temos também o curso Kids and Teens, né? Que é um curso que pega uma criança desde 9 anos até os 12, e aí a gente trabalha toda essa formação no inglês com essa criança, e esse curso ele leva a pessoa também à fluência, só que no caso do curso do Kids ele não tem essa flexibilidade de agendamento, né? Porque a criança realmente precisa de rotina, até porque o pai normalmente se organiza para buscar e levar o filho, e nesse caso não tem como fazer da mesma forma que os 18 meses, que é agendando, né? A gente tem o curso Atendimento e Viagens, né? Que é um curso focado em pessoas que vão viajar e precisam de um inglês rápido, de um inglês que atenda às suas necessidades básicas ali daquela viagem, que não vai ter tempo nem para concluir um curso de 18 meses, e também é direcionado para hotéis, né, bares, restaurantes.
e é esse curso de atendimento e viagem. Esse a gente monta uma turma, tanto na empresa quanto aqui na escola para ele. Nós temos o curso Flash, que é um curso voltado para acelerar mais ainda o inglês. Nós já temos um curso de 18 meses que é bem rápido, mas nós podemos ter um pacote de entrada que é o Flash, que ele consegue ali em um mês, um aluno vindo todos os dias para as aulas, ele consegue acelerar um pouco e ao concluir esse primeiro módulo, vamos dizer assim, acelerado, que é o Flash, ele já pode pular algumas etapas do regular, né, e já ir mais para frente. Nós temos também o pacote In Company, que seria irmos até a empresa e dar essa aula lá na empresa, né, totalmente diferente no ambiente da própria empresa e facilitando, né, de alguma forma para os funcionários. E o curso mais novo da Minds, né, que é o Teens, é o curso voltado para adolescentes, que a gente pega esse adolescente já nesse meio termo de criança para adolescente e adulto, e ele tem ali um curso totalmente diferente, voltado e direcionado para essa faixa etária, e ali ele concluindo o Teens, ele já finaliza o curso dele no regular. E dentro de tudo isso, a gente pode fazer a prova de proficiência internacional para o nosso aluno, que é o TOEIC. A Minds é um centro certificador do TOEIC, né? É uma validação internacional, porque hoje, por mais que você tenha um diploma, seja da Minds ou de qualquer outra escola no Brasil, quando você vai para fora, você precisa de uma validação internacional. E hoje o TOEIC é um desses, né? Uma dessas certificações internacionais. E os nossos alunos, ao concluir qualquer um desses cursos que eu falei para você, eles concluem com louvor a prova do TOEIC e eles atingem, né, mais de 750 pontos, que é a pontuação necessária para garantir que você é fluente, né? Que é o que o certificado te garante que você é fluente, né? Não adianta você dar o certificado de conclusão do curso do Brasil, você tem que fazer o TOEIC. Todo o recurso financeiro da Minds Sudoeste é recurso particular. Então, meu pai, como sócio investidor na escola, ele, como eu falei um pouco mais no começo, ele fez com que o meu sonho saísse do papel. Então, através desse apoio dele, com todas as coisas que eu fiz na vida até hoje, foi possível tirar o nosso sonho do papel e fazer ele concreto como ele é hoje em dia. As redes sociais hoje, elas não só ajudam a alavancar, mas ela é quase que o carro-chefe da maioria dos negócios hoje, né? Quase todos os negócios hoje, eles acabam se rendendo às mídias sociais, né? Mas é uma área que a gente ainda está galgando para que ela nos alavanque mais. Hoje, ela ainda não nos alavancou como a gente queria, mas ela tem nos dado posicionamento e tem nos feito crescer bastante. O maior desafio em gerir um negócio como esses, na verdade, são dois. O primeiro é saber que, como empreendedor e como proprietário da escola, eu tenho famílias que estão na minha responsabilidade. Então, saber que os meus colaboradores, muitas das vezes, esse é a fonte de renda deles. Então, eu preciso garantir segurança, e segurança em todos os âmbitos que você possa imaginar da definição da palavra, para que eles trabalhem todos os dias aqui na escola. Então, essa é a primeira, é o desafio. Porque você tem que pensar nisso, que você tem pessoas que as famílias dependem do seu negócio também, do sucesso do seu negócio. E a segunda é justamente cumprir com o meu papel que a gente prega no ato do contrato, da matrícula do aluno, que é formar ele. Então são as duas, eu não chamo de dificuldades, são desafios que a gente tem. Porque dificuldades você às vezes acha que é impossível de superá-las. Desafios não, você bota eles para completar e para ser como uma fase de um videogame. Você passa e tem que ser sempre com um diamond, no diamante. Acho que eu procuraria avaliar muito bem quais tipos de investimento são necessários para o começo, como foi a primeira vez que eu empreendi. Então era tudo muito desbravador, eu tinha que entender, trocar o pneu com o carro andando, basicamente. Então no começo eu me prepararia mais para qualquer tipo de desafio.
Então seria avaliar melhor algumas situações para que não precisasse ter trocas já com o carro andando, que hoje em dia já não acontecem mais porque eu me preparei melhor para essa segunda etapa, esse segundo ano de escola. A dica que eu daria para quem está começando a empreender no ramo de idiomas, de escolas, de línguas, primeiro procure uma metodologia que você acredita. Como a Minds foi para mim, é uma metodologia que eu acredito que se eu fosse aluno era a metodologia que eu me encaixaria. Então esse é o 01, procurar uma metodologia que você acredite, porque você não consegue ensinar, vender, atender uma pessoa com uma coisa que você não acredita. O número 2 é procurar metodologias e cursos e franquias atualizadas. Não adianta você tentar uma coisa que já está aí há muito tempo e você vê que está na mesmice. Então você precisa procurar, seja um método atualizado, seja uma estrutura atualizada, professores que você saiba que a franquia ela se preocupa com o treinamento do professor também, então uma franquia atualizada. E em terceiro, uma franquia que vai te tratar como parte dela e não só como mais um. Então hoje em dia a gente fala isso, a Minds ela te dá essa facilidade de você estar a um WhatsApp, a um telefone do dono da franquia. Eu não preciso passar por intermediários, por terceiros para falar com a pessoa que vai me atender e vai resolver aquele meu problema como franqueado. Então para mim isso é muito importante. Eu tenho um contato no meu celular dos 2 donos da franquia. E eu sei que eu ligar a qualquer hora do dia, eles vão me atender. Então isso é muito importante. Isso faz com que você se sinta parte de uma família. E é o que a gente gosta de falar, é a família Minds. Seja a família Minds Sudoeste ou a família Minds Brasil. Então, esses 3 pontos para mim são primordiais. Os planos para o futuro são, primeiro, ter um maior número de alunos formados da história da Minds. Então, a gente quer formar o máximo de alunos possíveis. Segundo, ter uma escola onde todos possam vir e se sentir satisfeitos com o produto que é entregue e também poder dar 100% de qualidade em aulas, atendimento, fazer com que os alunos se sintam abraçados quando chegar na escola.